Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai possa abundar em nossas vidas, que o amor exemplar, que o amor obediente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos influenciar a fazer o mesmo para agradá-lo, para agradar a Deus nosso Pai também, né? Meus amados, hoje nós vamos concluir a nossa lição desta semana, hoje sexta-feira, né? Vamos para as perguntas 11 e 12 e só vamos, antes aqui de começar aqui essas duas perguntas, vamos só recapitular rapidamente o que a gente viu ontem, na quinta-feira, né? Ao estudarmos aqui as perguntas 9 e 10. Na pergunta 9, a gente viu que quando o Senhor, Ele próprio, né, fala, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, convidou todo o povo judeu a chorar e se lamentar. Como é que eles deveriam fazer isso? Quando estivesse chorando e se lamentando? Com a cabeça rapada e com as roupas feitas de pano de saco, pano grosseiro, pano pobre, mostrando a sua humilhação, né? A sua humilhação. Rapar a cabeça, porque a cabeça é o ambiente onde o Espírito de Deus, né? Cabeça, símbolo de mente, aonde o Espírito de Deus atua. Se despir, arrancar de todas as coisas do mundo para ficar só o Espírito de Deus na cabeça. É uma grande tipologia, né? A questão do rapar a cabeça tem essa tipologia, né? E o pano grosseiro, se vestir de um pano humilde, para que ele se apresente, para que ele saiba quem realmente ele é. O homem, a sua justiça própria, é trapos da imundícia. Ele está vestido de trapos. Esse é o que o homem é. Então, quando ele se reconhece nessa condição, ele vai realmente saber que ele é totalmente dependente de Deus e vai cair em si para voltar ao caminho. Isso era o que Deus queria, né? Que eles despertassem, que estavam cegos aí pelas coisas do mundo. E aí o Senhor confessa e diz por que ele está mandando, né, o povo fazer aquilo. Porque o povo estava vivendo uma vida de diversão, de festa, como matando touros e ovelhas, comendo e bebendo, festejando, tomando vinho à vontade, e ainda criaram uma filosofia milenar, né, que hoje tá em voga, completamente atual. Vamos comer e beber, o importante é curtir a vida, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Essa é a ideia que a doutrina da autoestima que criaram, né, desde o ano 2000 e inundou o planeta, né, devido à questão da globalização, a internet, aí ajudou a propagar essa ideia e o mundo inteiro caiu nessa falácia aí. E hoje nós estamos colhendo o resultado disso, o fruto disso tudo, né? Você é bonito, você é forte, você é lindo, viva a vida como se fosse o último dia, curta a vida, tal, tal, tal. Aí está 30% da população mundial com depressão. Começaram a colher isso, né? Começaram a colher essas loucuras que fizeram lá. Porque abandonaram o caminho da Bíblia, vamos comer e beber e esquecer o resto. Isso foi o que a gente viu ontem, né? Hoje, a primeira pergunta de hoje diz assim: por que o Senhor não perdoaria a maldade do povo de Jerusalém? Acaso o Senhor escolhe se irá ou não perdoar? O que isso significa? Isaías 22, versículo 14 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse. Isso é o que Isaías está dizendo. Isaías tem uma preocupação, é dizer ao povo o seguinte: preste atenção, eu não estou falando aqui o que eu acho, eu não estou aqui falando alucinações da minha cabeça, eu não estou trazendo aqui histórias da carochinha, coisas que eu inventei, não. O que eu estou falando para vocês são palavras que eu ouvi diretamente da boca do Senhor através de revelação. Foi uma revelação espiritual. Foi Deus que me deu. Olha o que ele vai dizer agora, Isaías. Ele vai dizer assim, ó. Deus disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Qual foi a maldade que eles fizeram? Vejam bem. O Senhor nem revela nesse contexto imediato qual foi a maldade que eles fizeram. Mas tudo se iniciou quando eles começaram a beber, a comer, a festejar, né? Eu lembro de um título de
de um filme que passou quando eu era ainda adolescente, eu acho, 15 anos, 16 anos. O nome do filme era Curtindo a Vida Adoidado. Ou seja, vamos viver a vida sem regra. A gente vai comer tudo que der pra gente, vai beber tudo que der pra gente, vai provar tudo que derem pra gente, até droga e tudo mais, né? Vamos fazer o que der na telha, porque a gente quer ver o resultado depois, no que é que vai dar isso. Vamos usar a nossa vida como um laboratório, para a vida ou para a morte. Olha que risco, que loucura é fazer isso. Por que a gente não pode fazer da nossa vida um laboratório? Porque nós já temos uma palavra, um manual, o manual do usuário, né? Vamos falar assim, manual do usuário, que o Deus que nos fez, esse corpo, esta máquina, ele já criou um manual e deu para a gente dizendo tudo o que vai acontecer. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. A Bíblia. Por que eu não posso perder tempo fazendo o meu próprio laboratório? Porque eu já tenho todas as pesquisas feitas e anotadas na palavra de Deus. Lá está o caminho da segurança. E aí, quando o homem, ele, né, por iniciativa própria, diz assim: eu vou fazer do meu jeito, vou comer, vou beber, vou fazer do jeito que eu quiser, eu vou morrer mesmo. É como se ele já estivesse desejando a morte, né? Eu sei que eu vou morrer, Deus vai me julgar, vai me condenar, então eu vou fazer tudo que não presta. Ou seja, tem até um pouco de consciência, né? Infelizmente, é uma tristeza falar isso. Tem até um pouco de consciência desse povo, eles sabem que vão perecer. Os ímpios, lá no tempo do fim, saberão também, serão conscientes e sabem que são merecedores daquela recompensa, né? Pois bem, é por isso que o Senhor está dizendo: esse pecado que eles cometeram, eu não perdoarei. O que Deus está tentando dizer com o não perdoarei? Deus está dizendo que se alguém se arrepender, ele não perdoaria? Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo, o não perdoarei tem uma outra conotação aqui. Ele está dizendo assim, mesmo que esse povo, né, se arrependa, rape o cabelo agora, faça isso, aquilo outro agora, neste momento, quando deveria ter feito antes, eu não vou fazer o exército voltar atrás, eles vão sitiar aí. Ele está dizendo que não vai perdoar o juízo que já está a caminho, porque ele já havia decretado isso aí. Porque outros profetas já tinham dito para eles fazer isso há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Outros apelos já tinham sido feitos há 50, 100 anos atrás, para que eles andassem nos caminhos do Senhor. E eles continuaram. O filho, o neto, o bisneto, continuaram na mesma desgraça. É por isso que o Senhor está dizendo aqui: se esse povo, depois do juízo, aprendeu a lição, se arrependeu, confessou o pecado e abandonou, Deus perdoa. Quando ele diz que não perdoarei, ele está falando da consequência direta dessa ação que viria sobre Jerusalém e tudo seria queimado, seria sitiado, não adiantava nada eles fazer muro para tentar proteger a água, reforçar muro, etc. Esse juízo seria a consequência do pecado deles. É nesse sentido e nesse contexto que o Senhor está falando isso aqui. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta da nossa lição. Continuando aqui o mesmo verso 14, né, a parte final do verso 14. Que triste fim teria o povo de Jerusalém, de acordo com a profecia de Isaías. No verso anterior, nós vimos que Isaías deixa bem claro que foi Deus quem disse isso para ele, quem revelou o que iria acontecer. Que Deus não iria perdoar a maldade deles, né, a maldade que eles fizeram, né? Aí no verso seguinte, no restante do verso diz assim: todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. Em outras versões fala, porque a boca do Senhor disse, né? Tem muito, em algumas versões usa esse termo aqui. Então veja, meus amados, como eu disse no comentário anterior, quando Deus disse eu não perdoarei, ele não está negando o seu perdão a ninguém. Porque se Deus dissesse
que ele não perdoa porque ele não quer perdoar aquele povo, e isso está bem claro, que Deus volta atrás, que ele não é um Deus de palavra, que ele é um Deus mutável, e tudo isso é mentira, porque Deus, ele é imutável, ele não volta atrás. E ele já disse 1 milhão de vezes, até chegar aqui o livro de Isaías, antes de chegar em Isaías, ele já escreveu várias, ele deu a sua escritura, o próprio Moisés escreveu várias vezes. Se vocês se arrependerem e converterem e abandonarem o vosso caminho mau, eu os perdoarei. Tem uma parte que ele fala a Salomão lá em 2ª Crônica, ele ainda diz mais: perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então, o perdão de Deus está condicionado ao arrependimento. Quando ele diz que não perdoa aqui, esse povo específico, o povo de Jerusalém, e que eles morreriam sem ser perdoados, ele está falando exatamente porque aquele povo, ao examinar o coração deles, Deus, o Deus onisciente, o único que pode examinar o coração do ser humano, ele examinou o coração e viu que não tinha nenhuma possibilidade de arrependimento ali. E é por isso que ele permite que esse tipo de juízo terrível venha contra eles, um exército que vai sitiar a cidade e que vai matar todos, né? Os que estiverem dentro da cidade, né? Aqueles que não... E muitos não acreditaram, né? Não fugiram ali, ficaram dentro da cidade ali e morreram como ataque. Então, é o que o Senhor está dizendo nesta condição. A gente não pode pegar esse verso e isolar esse verso e dizer que Deus não vai perdoar mais ninguém a partir daí. As pessoas que cometeram algum pecado, Deus não perdoa, vai matar todo mundo. A gente não pode dizer isso. Porque esse verso ele é específico, julgando aquele povo de Jerusalém, que ele diz bem claro, que fez tais maldades. E ao invés de se arrepender dos seus pecados, rapando o cabelo, vestindo de pano e saco, porque era muito grave o pecado, Davi cometeu um pecado muito grave. Adulterou, mandou matar o marido da mulher para ficar com essa mulher com quem ele adulterou. E é como se ele fizesse um crime triplamente qualificado. Adulterou, mandou matar e sumir com o corpo. Foi mais ou menos isso que ele fez. Porque se escondeu, tentou fazer a morte do rapaz como se fosse natural, de Urias, né? Mas Davi, quando tomou conhecimento disso, que o fruto do seu adultério, que era um menino, que não tinha nada a ver com maldade dele, ia morrer, o primeiro filho dele com Batseba, filho do adultério, ele chorou 7 dias de choro, né, no chão, vestido de saco e cinza, chorando. Humilhou-se. Olha só. E não conseguiu. O menino morreu. Olha só, ele fez uma intercessão ali grandiosa. Mas Deus precisava mostrar que o pecado deixa consequência. Né? Davi se arrependeu e Deus perdoou. Por quê? Porque Deus vê o coração do homem. Né? Davi se deixou seduzir, ficou cego pelo prazer da carne e fez essa besteira. Mas depois caiu em si. Se Deus dissesse, abandona essa mulher, ele teria abandonado. Por obediência a Deus. É tanto que o filho que ele passou 7 dias sem comer, chorando, quando o filho morreu, ele se levantou, comeu, tomou banho, se ajeitou todo lá. Rapaz, você estava chorando ontem e hoje você está... Claro, eu intercedia tanto, eu podia interceder. A vida continua. Olha que homem sábio, olha que homem... Né? Olha como Deus conhecia o coração de Davi. Olha que coisa maravilhosa aconteceu, né? No perdão de Davi. Na forma como Deus se revelou. Né? Então veja que aqui, nesse contexto, o Senhor está julgando um povo que durante décadas após décadas,
os profetas de Deus iam lá e diziam: pare com isso. Vocês aí, nesse negócio de comer e beber, vocês estão adorando outros deuses. Estão sacrificando seus filhos a esses deuses. Estão fazendo coisas horrendas. Coisas que o Senhor chama de abominação. Vocês estão fazendo todo tipo de desgraça só para dar prazer à carne. Vocês estão destruindo a cabeça dos vossos filhos, as gerações futuras, com toda essa maldade que vocês... Então foram dadas muitas advertências. E o que é que o povo disse? Estou nem aí, eu vou comer e vou beber, porque amanhã eu vou morrer mesmo. Foi o que o povo disse. Então o Deus que está julgando aqui, ele está julgando com base nisso. Naquilo que o próprio povo disse. Nunca se esqueça que pelas nossas próprias palavras nós seremos julgados. Nunca esqueça disso. Então, as nossas escolhas e as nossas palavras são por elas, né? Que a gente realmente coloca para fora quem de fato a gente é, quem de fato a gente quer. Nós somos isso aí. Tem que ter cuidado com isso aí, né? Muito cuidado. Então, meus amados irmãos, Deus perdoa sim, mas esse caso aqui está sendo revelado um juízo sumário da parte do Deus onisciente para aquele povo específico que está lá em Jerusalém, fugindo de Deus, tentando transformar a cidade que um dia foi referência da pregação da verdade, num antro de perdição, de apostasia, de idolatria. Agora, tudo que está acontecendo aqui é um espelho do que vai se repetir no tempo do fim. Muita gente no tempo do fim também vai receber esse mesmo juízo, porque Deus, depois de examinar o coração de cada um, ele vai dizer esse mesmo aí para muita gente no tempo do fim: vocês vão morrer sem serem perdoados. Porque eu não dei o perdão? Não, ele ofereceu o perdão, porque vocês não quiseram o perdão, não quiseram se arrepender.